A voz da história de hoje é a voz de um defensor dos monumentos históricos de Fortaleza. Bom, e aí, além de jornalista, ele é escritor. E, além de jornalista e pesquisador, ele é escritor. E aí, desde 2019, ele começou a escrever, pesquisar. Eu vou mostrar aqui os livros dele. Esse sobre a Avenida Santos Dumont no contexto da cidade. Esse aqui. Gente, Praça José de Alencar, Tempos e Viventes. Que aí aqui eu vou fazer eu vou destacar isso aqui. É o primeiro livro que fala especificamente sobre a Praça José de Alencar. Nós não tínhamos, pasmem, né? Ninguém nunca parou para dissecar a praça como o Eliezer fez. Assim, para mim é o preferido dos dele. E o outro que foi agora há pouco, né? Comemorando os 50 anos da derrubada do Castelo do Plácido, do Castelo do Plácido, apogeu e destruição, 50 anos depois. Esse foi lançado agora 24 de fevereiro no Passeio Público, mas nós vamos fazer um episódio só sobre ele, porque hoje eu quero falar sobre, nós vamos conversar sobre a Praça José de Alencar. Meu convidado é Eliezer Rodrigues. Eliezer, obrigada. Nossa, é uma honra, viu? Ter você aqui na Voz da História. E de você ter aceito, né? Eu E- também. Prazer imenso é participar do seu programa, né? E porque é mais o assim, você faz é mais um elemento de divulgação, de preservação da história do Ceará. Então, isso é muito importante. Toda a sociedade, né, se unir, se confraternizar para divulgar, e o que você faz, tanto nas suas participações nas redes sociais, né, você sempre está presente, comentando, isso é muito saudável. Pois é. Eu acho que a gente comunga da mesma paixão aí pela Por aí. história do Ceará, não é, É. Eliezer? Eliezer, por que que você escolheu a Praça José de Alencar? Foi um dos viventes da praça? Fui. Ela aqui. É. A praça, ela tem muito a ver com a minha vida, assim, a minha infância, a minha juventude. Eu morava no bairro Monte Castelo, Sim. ali e perto da Praça de Alencar. Então, a praça, o terminal de ônibus era na Praça de Alencar, Terminava antigamente, lá. certo? Então, era uma convergência, né, dos ônibus de diversas linhas, de diversos bairros da cidade, que eles convergiam para a Praça de Alencar. A minha casa, como eu falei, morei no Monte Castelo, nós tínhamos assim, uma vivência muito legal dos meus colegas, eh, estudantes. Nós estudávamos no Liceu do Ceará, e havia assim, o roteiro do ônibus, né, entre o bairro e o centro da cidade, na hora de ir para a escola, era uma festa, certo? Existiam as paqueras, certo? São lembranças que ficaram indeléveis na minha memória, de eu ter vivido. E a própria Praça do Zé de Alencar também, ela foi assim, para mim, uma, um, um motivo de pesquisa e de vivência profissional, Sim. porque a época que eu estava no Jornal O Povo, que eu comecei como estagiário, uma das minhas primeiras reportagens foi sobre os camelôs da Praça de Alencar, certo? E como chefe de reportagem também eu convivi, orientava os meus repórteres, e também a praça. Eu também tive uma vivência muito forte, porque teve uma época que eu fui crítico de teatro. E naquela época, o Teatro de Alencar era assim, um ponto de apoio para os espetáculos, né? Tanto das companhias de fora, como também dos grupos teatrais de Fortaleza. Então, semanalmente eu estava no teatro para assistir às peças, certo?
e depois comentar as peças. Era muito interessante, mas também era muito complicado, porque nem todos os artistas, entendeu? Gosta da ace- crítica, né? aceitavam a minha crítica, e A crítica, ela é muito odiada às é muito vezes. odiado, então, mas eu não me incomodava muito, não. Eu achava que eu tinha que fazer aquele papel, Sim. e eu acho que, de certa forma, eu contribuí, certo, no panorama do teatro cearense, na década de 70, comecinho da década de 80, de divulgar, certo? De comentar, certo? De entrevistar, enfim, de participar do movimento teatral e artístico cearense de um período muito fértil na cultura cearense, que o Hum. período da censura, certo? Era o período da ditadura militar, nem tudo era permitido, certo? Também no teatro acontecia isso. Então, a praça tem assim um elo muito forte com a minha vida de jornalista e também por eu ter promovido alguns eventos como o Projeto Pois Pixinguinha é, eu que queria que você... você falasse, contasse, porque ele é tão famoso, né? Eu queria saber mais sobre. O, Para mim e para quem estiver assistindo a gente. é, o Projeto Pixinguinha ele foi criado no Rio de Janeiro. Aliás, em Brasília, assim, pela antiga FUNAC, foi na época da ditadura, certo? E uma maneira que que o Ministério da Educação e Cultura do Estado de fazer aquele movimento de apoio à cultura do governo chegar mais próximo dos atores, dos artistas, dos músicos, dos cantores, era fazer um projeto, certo, para o povão, certo? Foi uma cópia, porque já existia no Rio de Janeiro o projeto 6 e meia, certo? Sim. E a partir desse projeto 6 e meia do Rio de Janeiro foi que o governo federal, nos anos 70, ele criou, via a Fundação Nacional de Arte, a FUNARTE, esse projeto e contratava atores, não, contratava músicos, certo? Grandes nomes da música popular brasileira, para fazer show em diversos estados do Brasil, certo? A preços populares. Por exemplo, é, Quem teve aqui, por exemplo? Paulinho da Quem? Viola, Gente, Nara Leão, é, que outro nome? Wagner Tiso também esteve sim. aqui, certo? E muitos outros compositores participaram, certo, desse projeto, muitos artistas participaram. Era um projeto que começava às 6 e meia, certo, de segunda a sexta, para preços populares. E eu fui encarregado, certo, nessa época eu estava muito ligado ao jornal O Povo, eu fui convidado para coordenar o projeto Pixinguinha aqui em Oxi, Fortaleza, certo? Então, eu tive uma convivência muito, muito legal eu ia buscar os artistas no hotel e levava para o teatro, ia buscar no aeroporto, então eu convivi muito com eles, eles participando do projeto, e eu na coordenação do projeto, de bilheteria, de fazer, coordenação como um todo, como né? tudo, até fazer entrevista para o jornal, eu também, às vezes, fazia, porque o repórter e aconteceram muitos fatos interessantes. Por exemplo, o Altamiro Carrilho, certo? Um grande artista Sim, brasileiro, flautista, né? Flautista. flautista, e certa vez eu levei o Altamiro para ser entrevistado no Jornal o Povo. E eu cheguei lá, eu conversei com a editor do Vida Arte na época, né, certo? Deu uma orientação e ele mandou uma repórter, que a repórter não se preparou para a entrevista. A primeira coisa que ela chegou no local da entrevista foi perguntar ao Altamiro qual o instrumento que ele tocava. Aí ele disse: Eu toco sanfona. Foi mesmo. Poxa, foi assim, então, Ele e ironizou. uma ironia, quer dizer, uma Diz repórter, respeito, né? Porque de era um nome respeito, conhecidíssimo. exatamente. Era só pegar, não existia o Google na época, mas qualquer Pelo amor livro de sobre, Deus, sobre é o música mínimo, né? popular é o mínimo. Então, e foi uma experiência muito, muito legal para mim, porque eu despertou esse meu gosto pela música popular brasileira autêntica, porque eu já vinha, quer dizer, isso foi um complemento, porque vamos dizer assim, o início da minha vocação para gostar de música foi num bairro, entendeu?
popular, que não tinha nós não tínhamos assim, essa oportunidade de ouvir, quer dizer, os meus ídolos dessa época, até hoje eu lembro, certo? E não renego, era Roberto Carlos, era a época da Jovem Guarda, certo? Sim, Mas era o que eu ouvia, certo? Mas eu ouvia mas a também. oportunidade de estar ali, de assistir, Exatamente. né? Então, Interessante. mas isso com o tempo, quando eu fui para a faculdade, então a minha mentalidade começou a mudar, que eu já comecei a ouvir bossa nova, comecei a ouvir MPB, comecei a ouvir Chico Buarque, comecei a ouvir Paulinho da Viola, comecei a ouvir muita gente boa, certo? Bete Carvalho, que esteve também aqui em Fortaleza, então, muita gente boa, eu já ouvia, e eu fiquei mais assim, prazeroso de estar uma semana, cada semana mudava as duplas e eu tinha e fiquei amigo de alguns, certo? De alguns compositores, e quando eles voltavam ao Ceará, eu entrevistava, então para mim foi muito rica essa experiência dessa convivência, porque eu uni o que eu já vinha, que eu trazia da minha infância, certo? O que eu gostava, e também o que eu fui colhendo, absorvendo na época da faculdade, certo? Dos festivais de música, e quando chega o Projeto Pixinguinha, isso nos anos 77, 78, por aí, eu coordenei duas edições do projeto. E do, Era anual. era Era anual. anual, exatamente, era. Porque ele saiu, percorreu o Brasil, certo? Entendi. Tinha os A cada roteiros, ano se se renovavam as renovava as duplas, os duplas, e tem cantores. também, eles tinham uma terceira participação de um artista da terra, Sim, certo? vista. Então, tinha os dois principais, Isaías Bacalé, certo? Moreira da Silva. Então, com isso, eu vi de Fantástico. perto com esse povo todo. Foi muito legal essa experiência. E você já tinha tido uma outra experiência que eu li em Vamos algum lá. texto seu, com artistas mais locais, né? Que era ali na Rádio Iracema, que também era ali na praça, Exato. né? Aí eu queria que tu contasse aí, você fala de uns domingos que tinham uns Exatamente. programas infantis. Infantis, era. Aí Hum, justamente por isso que a Praça de Alencar, ela de fez novo, parte da minha infância, porque de domingo, que na semana eu ia assim, para o colégio, e domingo tinha um programa infantil, né, na praça, na Rádio Iracema, certo? Que era na 24 de maio, eu entre. posso. Tá, eu vou só te Não, interromper um tranquilo, minutinho para a gente ver a imagem aí da Rádio Iracema, né? ele separou, foi legal. Eu separei umas imagens, né? Nós aqui, a equipe. Exatamente, ó. Aí, O ó, prédio eu ficava Eliezer. no meio do quarteirão, entre ali o Lorde Hotel, ó, o bonito Lorde Hotel, né? Lá na Lindo, era ponta, lindo, lindo. né? E ficava no meio do quarteirão, né, na 24 de maio, entre Liberato Barroso e Guilherme Rocha. Aqui na esquina da Guilherme Rocha, mais ou menos depois dessa casa, a casa do avô do José Augusto Augusto Lopes. Lopes. Ele tem até É uma crônica. Então, a casa do avô dele ficava na esquina, certo? na esquina da Fênix. A frente do lado de Chega. lá, Esquina com a com a Fênix, pra frente, chegar. exatamente, é. Pois lá em O cima, edifício granito, né? lá em Que eles... cima era o auditório, certo? Auditório, e o terminal ficava para cá, né? Ela ficava de frente para a praça. Então, domingo pela manhã, tinham vários programas da Rádio Iracema, programa noturno, sabe? Tinha programa de auditório, sabe? Era muito assim frequentado, certo? E para criança, era domingo pela manhã, era o chamado o Clube do Bom Companheiro, Que legal. que quem apresentava era o Matos Dourado, certo? E até eu participei uma vez de um programa, eu até ganhei um prêmio, Um porque livro. um livro. Eles, eles Eu conheço a sua vida, com cuidado. muita. Eu andei ali investigando. De... Então, foi muito legal, Ah, porque eu ganhei um livro, acertei, decorei, certo? A minha avó ficava em casa e disse, vó, um dia eu vou aparecer no oh, programa. gente, Aí aparecia, apareceu. ela achou muito legal e ganhei esse livro. E tinha uma propaganda que a gente tinha que repetir. Era assim, ele perguntava, qual o sorvete que alimenta? Aí dizia, princesinha.
Oh, que é meu Deus, tempos muito legal, inocentes, né? né, É, Eliette? Eram tempos muito inocentes, não né? sei, é A muito criança, de fato, legal. era inocente. Mas voltar. Não, é porque eu quero perguntar só uma coisa. Pode voltar para a foto, Daniel. Explorar, meu filho, aproveitar. Eliette, cadê? Não, Eliezer. Era em cima que acontecia. Era o auditório. Isso aí em cima que tem essas vidraças é o É auditório. auditório, é Certo. todo auditório. Embaixo era, assim, embaixo do primeiro andar, a cantina era lá embaixo mesmo, tinha que descer, Ah, tinha tipo um o subsolo. subsolo era a cantina. Aí no primeiro andar, como a gente ia direto, ia direto para o auditório, tinha uma escada, então passar pelo estúdio, pelo Entendi. setor de contabilidade, a gente subia direto para o auditório. Eu imagino que essa foto é mais ou menos dessa. É anterior um pouco a essa sua época aí que você está Não, citando, né? deve ser antes, deve ser antes. Antes, anterior, É, bem porque o, anterior, né? o ônibus, aquele ônibus lá, não é da minha época, não, entendeu? Sim, é bem antes. É, E os os carros, carros né? também, ó. Mas Os você carros, vê, né, aliás, ainda muito, muito familiar, né? exato, é. Residências ainda aí de Não, eram moradias. muitas residências, sabe? Por exemplo, existia uma separação do comércio com a parte residencial, entendeu? O comércio da praça era mais na General Sampaio, né? Sim, General Sampaio, em frente ao teatro, né? O teatro ficava em frente, sei lá, a igreja do patrocínio do lado de do cá, lado de cá, aqui, no caso, exatamente, certo? E aqui a parte residencial, que não tinha um comércio aqui, entendeu? O que tinha de comércio nesses Todas bairros essas casas que a gente está vendo aí eram. eram casas residenciais. Tinha, assim, lá atrás, tinha, por exemplo, uma mercearia, certo? Aí tinha Sim, que ter, porque sim. ela abastecia aquelas famílias que moravam ao redor. Mas era essa parte da Zé de Alencar, e tem lá a continuação também, você vê que não tem nenhuma placa de comércio. Agora, para cá É, você tem, que é o teatro, lá, aí no lado a, a faculdade é que tem de. uma foto Tem também da também, faculdade de do odontologia IFAM, e medicina que também. hoje é o IFAM, né? É, Que é essa aqui, né? exatamente, é. É isso aí, ó. Pode aproximar bem. É, Eu acho que essa. Aí já era odontologia. é mais esse E aí, prédio, Elias? tem uma história muito legal, esse prédio, porque ele foi construído no século XIX, entendeu? E era uma escola, grupo escolar José de Alencar. Já E era José de José de Alencar? Alencar, ao escritor, certo? A praça não tinha o nome de José de Alencar, Sim, não. sim, sim. Só bem depois de 1929, foi Depois do o centenário, né? Do José de centenário, Alencar, foi e a que estátua e a tal. estátua e tudo. Então, aí era escola normal, e tem um lance muito legal que eu utilizei muito nesse livro, inclusive, no recente, e nesse da praça também, Hum. que a personagem do Adolfo Caminha, Maria do Carmo, e A ela normalista, normalista, né? era frequentável, era aluno da escola normal. É Pois muito é, olha bonita. que interessante você falar isso, porque muita gente, eu mesmo, primeira vez que li, eu achava que a escola normal da normalista era aquela Justiniane de Serpa. E aí tá aqui, ó. O Eliezer confirmando não, né, Eliezer? Mas é bom você destacar isso aí, né? É, Ela se passa como se a Maria do Carmo lá, normalista, estudasse, e ele cita no livro, e ele entendeu? cita ela atravessando a praça, Para ir para a né? escola normal. Ele cita a praça, né? Marquês do Marquês de Herval, Herval. que era o nome antigo. A história é muito legal, né? As É, informações vão demais, se cruzando, certo? Quer demais. dizer, e o livro foi conhecido em 1800, ele disse que em 1893, que foi quando começou a funcionar. Que nesse grupo escolar também estudou o desembargador Osmundo Pontes. Você não tem Sim. esse livro que eu escrevi, Não eu tenho, vou lhe você dar. fez uma biografia dele, não Fiz, é? fiz, fiz. Sim, É uma biografia autorizada, certo? sim, sim. Mas, enfim, 100 anos da vida dele e tal. E eu descobri que ele estudou aí, certo? Ele estudou o Osmundo Pontes, você Ah, conheceu, né? sim, sim. Pois ele estudou aí era o colégio, aí depois esse colégio acabou, certo? Aí houve um movimento muito grande em Fortaleza para a criação da Faculdade de Medicina, Sim. que foi a primeira faculdade, o primeiro local de funcionamento da Faculdade de Medicina foi aí, certo? E o vestibular era público, entendeu?
as pessoas ficavam assistindo, certo? As provas? As provas eram. Que coisa. E aonde é que aconteciam as Era provas? aí dentro, Aí mesmo. aí mesmo, Quer dizer, no local onde num ia ser local da faculdade. Era. Minha Então, a gente tinha gente, uma prova assim pública. viva a nossa época agora. E E aí depois aí virou depois, odontologia. sim, aí aí foi depois a odontologia, certo? Aí a odontologia foi depois para o campus do PC, né? Ali de saúde, na área de saúde, Porangabuçu, acho, né? Porangaba Sul, e ficou para o IFAM, que ainda hoje Que continua. ainda hoje continua, né? O IFAM, o prédio do IFAM. É, Eliezer, eu, eu queria começar a falar da Igreja do Patrocínio, que inclusive dava nome para a praça, não é? Até dava o nome assim, o nome que o povo dava, né? É, Mesmo quando mudou para Marquês de Herval, não é isso? foi. Continuaram chamando a Praça do Patrocínio. De uma polêmica sua, que eu lhe chamei de guardião aqui no começo, é, quando um determinado padre colocou uma placa, De, tem a foto aí, de Daniel, acrílico. É. uma placa de acrílico dizendo que ali era uma igreja, a foto da igreja. Conta essa história. Cadê? Não está mostrando. Esse padre Ferreirinha, ele era muito vaidoso, né? Vaidoso. Dá para aumentar, chegar perto da placa, porque eu acho que tem até uma foto da placa. Sim, beleza, vai contando. Pois bem, aí o padre Ferreirinha resolveu colocar essa placa, certo? Como eu andava muito na praça, eu andava por causa do Sim, transporte, aí eu disse, "Rapaz, que barra moto é essa? e é enorme, né? É Porque pelo que enorme, você é vê enorme. pela proporção, e tem o detalhe, tem É. uma foto que tem assim, detalhe, Aí eu, a placa no aí eu detalhe. me interessei, certo? Nessa época eu era editor já do segundo caderno. Mas aquilo lá eu escrevi, entendeu? Sim, Eu editava o pessoal e tal, mas uma matéria dessa, não, essa aqui eu vou fazer. Então, ele resolveu colocar essa placa. Eu achei que era um absurdo. Aí entrevistei muita gente, o Gilmar de Carvalho, tudo foi contra, os arquitetos contra esse absurdo que o pai estava fazendo, não precisava colocar uma placa numa igreja secular, uma das mais antigas construções de Fortaleza, todo mundo sabia. como se fosse uma farmácia, uma loja. Exatamente, é. Aí ele disse, Absurdo. não, eu coloquei porque para ficar famosa, porque ele dizendo, né? Quando chega. E Era eu assim. ouvi também. Eu sempre ouvi os dois lados, quando eu podia, eu ouvia. Eu fazia minhas críticas, mas eu ouvia, eu dava o direito da pessoa, Sim, dava o direito para da pessoa colocar a sua posição. E aí disse, não, eu coloquei essa placa aí para dar um destaque, eu estou dando destaque a essa igreja, que não tem nenhum destaque. Ele até ele gostava, sem noção. aí ele disse, olha, Eliezer, nem o Papa faz eu tirar essa placa daqui. Ele disse, Ainda era era prepotente, mas aí prepotente. assim, aí eu liguei para o Dom Luiz Lochaida, que era o arcebispo, Arcebispo. que eu era Elias Rodrigues, jornalista, estou fazendo uma matéria assim, 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 assim. Então é uma placa, ela tem uma tabuleta lá na igreja que o padre Ferreirinha colocou e ele disse que nem o Papa tira essa placa. Foi mandar tirar logo hoje. Aí mandou tirar, aí Foi mesmo. aí o Dom Luiz mandou tirar a placa, foi. Então, pronto, Ele nós lhe ficou meio, devemos mais ele essa, né? ficou meio puto comigo, mas tudo bem. Eliezer foi ele que mandou gradear, se bem que Mas hoje eu até nem pois censuro. é. Na época eu Era mais na época não, censurei. na época ele fez porque ele queria, que tinha um vendedor de velas, certo? De usar nas missas e tal, Sim, sim. e ele dominava, ele tinha uma venda dentro da igreja, certo? Ah, era por isso. Que era da irmã dele. Então ele queria afastar os vendedores, os ambulantes Que absurdo. de venda. Então ele cercou. Então, ele, o padre Não. era demais. Tem outras histórias, se você quiser, eu conto outras histórias dele. Só para. E essa história ele sabe, ele já faleceu, mas isso ele sabia que eu Mas tem conversava um com ele. monte de história sobre ele. Inclusive, alguém escreveu um livro Hum, sobre o Padre Ferreirinha, não é? Acho não que sei. fazendo uma. Eu vou te passar depois. Olha, Tenho quase certeza que é sobre seguinte, ele. tem outra história também, minha cabeça do Pato Ferreirinha. Seguinte, eu queria um pouco d'água também. Ele
Quando foi construída a leste-oeste, leste-oeste, Aquele da Leste-Oeste, da Igreja de Santa Edvige, não, ele é, era aquele que é ficava aquele, ali. é aquele doidinho mesmo, era. Eu me lembro demais, Elias, ele Ele foi, ia para a missa com os meninos, sim, ele, água era benta, bem, ele bem, com um balde, jogando água benta, com um é com balde, balde, jogando, era é bom, é aquele? aquele, é aquele. Então, figura, né? Já que- Realmente merece Era, uma biografia, sabia? Não é? É. então, ele, quando foi construída a leste-oeste, não, o assunto, a leste-oeste ia passar, ia derrubar a capela, porque ali é uma capela, entendeu? Capela. Aí um jornalista, amigo meu, chamado Carvalho Nogueira, era assessor de imprensa do prefeito, o prefeito era Vicente Fialho, e foi ao prefeito, disse ao prefeito, ó, o senhor tem que falar com os engenheiros para fazer um desvio para não derrubar a capela, porque ali é uma capela que tem uma história muito bonita, que é aquela capelinha, porque ela foi construída na época da seca, certo? Dos retirantes que vieram para Fortaleza, e eles ficaram ali embaixo, porque o governo colocava os retirantes flagelados embaixo para não circular pela cidade, entendeu? Era ali, então É muito bonito mesmo, mas não podia subir. Você vê que quando você chega no passeio público, não tem que descer, né? é, Então ali ficava. É uma espécie de campo de concentração. já era um mini, Era um campo de concentração, é, porque isolava, certo? Para não circular nem transmitir doença, certo? Eles ficavam ali. Então, os próprios moradores, certo? Isso no começo do século XX, eles se cotizaram, certo? E construíram uma capela. Que a capela ficou sob a coordenação da paróquia do Patrocínio, certo? Então, uhum, ela é subordinada entendi, à paróquia do Patrocínio, que depois foi o Padre Ferreirinha, certo? entendi. Então semanalmente, quinzenalmente, um padre saía do Patrocínio, patrocínio, ia lá na capelinha, rezava uma missa, certo? Fechava e voltava. Mas a capela era da comunidade, certo? Então tem uma história muito bonita também da capela, porque quando morria, certo? Por exemplo, uma prostituta, isso que conta a história é o Descartes Gadelha. O Descartes, que era menino, e ele ouvia muito. Eu até coloquei no livro essa história. nesse, Essa história eu coloquei, acho que foi nesse aqui, não sei. Às tem vezes umas que se é misturam, que se né? misturam. Hum, Então, o Descartes Gadelha me contou, não foi num artigo que eu fiz, fiz um artigo sim. na prefeitura. A prefeitura lançou um livro sobre Fortaleza, um livro no ano passado, e me convidaram para Era uma participar. coleção, é aquela coleção Pajeú, é? Que cada Não, 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 escritor não, não, escreve não, sobre um não, bairro? não, não, não. Não? Eles convidaram vários autores para escrever sobre um local de Fortaleza, certo? Aí eu escolhi a Santa Terezinha, a capela. Ah, Era Fortaleza diversificada. Foi da Fundação Cultural Demarco Rocha, não foi na prefeitura. Pois bem, certo. então o Decas me contou que quando morria uma prostituta, as amigas dela pagavam o sistema de som alto-falante, que tinha até um alto-falante na quermesse, para passar o dia tocando Ave Maria de Gounod, certo? Olha, que muito linda essa história, emocionante, né? Muito. Numa homenagem Uhum. àquela mulher que estava ali sendo velada. Então, porque existia, não sei se não é do seu tempo, mas você deve saber dessas histórias de alto-falante, né? Nas quermesses, Sei, sim, antigamente, então, sei. tinha uma radiadora lá em cima. Então, tinha uma lá embaixo, lá onde eles moravam, no Arraial Moura Brasil. No Arraial Moro Brasil. Sim. E passava o dia Na tocando radiadora radiador o tocando. dia O todo, dia que morria alguém. principalmente As as prostitutas. prostitutas. Linda história. Registrada. Pois bem, então, Aí, entre o Pato Ferreira na história da igreja da Santa Divisa, certo? Entendi. Pronto, a Leste-Oeste foi construída e houve um desvio. Você vê, Desviou a quando igrejinha, você né? chega ali, vem de lá da Barra para cá, que chega ali no IML, não tem uma curva, Tem. então aquela curva é proposital, certo? Entendi. Para tirar, Preservar. preservar a capelinha. Aí
depois dos anos 80, já eu vi quando começaram a construir o hotel Marina. Marina Park, o Pato Ferreirinha conversou lá com os donos para construir, e esse grupo ia ajudar o Pato Ferreirinha para construir uma igreja, a igreja de Santa Divina, ao lado, certo? Contanto que o Pato Ferreirinha aceitasse derrubar a capela. Que loucura. E o Pato Ferreirinha aceitou, certo? Aceitou essa do grupo. Não posso dizer especificamente do dono. Sim, Não vou aqui, saber. não vou, eu não tenho prova. Mas a história que correu em Fortaleza era que a capela seria derrubada para favorecer o hotel. Então foi feito um movimento, certo? Nessa época eu era editor do jornal e eu participei desse movimento para preservar. Mais uma Mais vez, né? um, Você mais uma. preservando. Preservar a capela. Aí o padre foi lá, o jornal me convidou, disse, rapaz, para com isso aí, cara. Olha, eu construí essa igreja com apoio dos empresários, muitos empresários me ajudaram, papai e tal. Eu vou inaugurar essa igreja, mas os pobres não vão entrar na inauguração da igreja, chegar a esse ponto, sabe? Era assim, uma coisa absurda, sabe? E eu disse, padre, você não pode fazer isso, não. Contanto que o senhor construa a sua igreja aí, que deixa a capela, certo? E eu tenho também, assim, essa Ainda história. tem esse mérito, né? Aliás, só voltando aqui um pouquinho para a praça, já que a gente está falando na igreja, né? A Erma do Jota da Penha, Da que Penha. foi você quem denunciou também, Foi. que numa Tá no dessas livro. reformas, sim, pois é, numa das reformas, retiraram a Erma e jogaram lá para a Praça de Bonifácio, que não tem Nada a nada ver. a ver com Jota da Penha, né? E não identificaram. Não, tá sem nenhuma identificação. Até que a foto que eu coloco no livro está sem identificação. A história dele é a seguinte: ele era um capitão do Exército, e na derrubada do Franco Rabelo, Sim, certo? Na na sedição? Não, sedição antes da sedição. de 1912, certo? Ele era muito amigo do Franco Rabelo, certo? E ele disse que ia, certo? Não, foi na sedição, foi. Que ele ia defender porque o padre Cícero ia, com os capangas do padre Cícero, é outra confusão também que eu tenho com o pessoal lá do Juazeiro também, isso é outra história também, que já fui considerado pessoa não grata aí de Juazeiro, mas isso é outra história, É outra história, não, que é melhor a gente. não vamos dar aqui, a gente vai passar até amanhã de manhã conversando sobre isso. É, Pois bem, então o Jota da Jota Penha. Penha se empenhou, certo? Na defesa, Na né? def... Pra eles não Para não avançarem. avançarem. Então, ele foi até senador Pompeu, com a guarnição dele, certo? Para ver se que os jagunços eles vinham de trem para invadir Fortaleza. Só que ele, a guarnição dele é pequena, certo? E ele, um dia, certo, ele saiu lá do acampamento dele e saiu sozinho, caminhando, e os caras Foi pegam. trucidade, né? Hein? Na verdade, ele. Foi. Aí mataram, certo? E os jagunços, né? Chegaram até Maracanã, por aqui, Guape, né? Maranguape, e voltaram porque o Franco Rabelo, ele renunciou. É isso aí. Então, em homenagem a ele, certo? Foi construída aquela erva na Praça de Alencar. Por quê? Porque o quartel onde ele trabalhava era ao Aquele lado do em frente. teatro, onde hoje é o Jardim, Buller Marques, ali era o quartel da Polícia Militar. Por isso que a Hermes está ali, porque ele trabalhou lá. Entendi. Ele trabalhava lá, Era, né? onde ele se via. Que já tinha. Foi um quartel, depois foi o centro de saúde, Foi. né? Mas eu acho que não tem foto aí, não. A gente pode. Tem? Não sei se saúde tem, mas tem.
Eu fiz, coloquei de centro de saúde. Não, que eu tenha separado para Parece que eu tenho, mandar para ele. eu tenho também da polícia também. Deve ter. Da época que era da polícia, né? Hum. E aí, além disso, você há pouco tempo saiu em defesa, não, numa crítica muito pertinente com relação a essa última reforma da praça, que eles deixaram a estátua de José de Alencar dourado. Nunca foi dourada, né? Nunca. A Eu também estátua não de cimento. Ó, Gente, isso é um absurdo, né? a estátua original é essa aqui, ó. Aqui, ó. Essa aqui. E nós temos a imagem aí, inclusive, da época da. Coloca, Daniel, a da inauguração, é uma preta e branca que eu entrei três. Olha aí, todo pichado. Bom, isso aí é. Tenta isso aqui. Eles só não abrem. Não, não, mas tem. Essa aqui, ó. Tem essa foto e três. Essa foto aí, inauguração. Gente, É. a maioria desses arquivos que a gente está mostrando, dessas fotos, são do arquivo Nirês. Esqueci de falar, né? Mas tá registrado aí, tipo, você dá o Tá, crédito. eu tô Ele dando gosta, já. ele gosta de você, viu? Eu gosto muito. Menina, eu tenho um afeto tão grande por ele. Ele é Essa foto é minha. muito. Eu sei. Ah, esqueci de falar que você é fotógrafo. Pronto, então tá aqui o crédito do Eliezer. Tá excelente, viu, Eliezer? Excelente essa sua foto. Essa reforma, A foto. ela foi. Não foi a primeira, você quer saber da origem da praça. O nome da praça veio por causa da inauguração em 1929 29. Inclusive, da praça, sim, foi Marquês de Herval, foi Praça de Alencar, ou foi Praça do patrocínio Patrocínio, primeiro, né? certo? Só que o Marquês de Herval não pegou, porque era uma homenagem ao general Osório da Segunda Guerra Mundial. E não pegou porque as pessoas chamavam praça, é a mesma coisa da Leste-Oeste, pronto. Leste-Oeste é avenida. Castelo Branco, ninguém fala, né? Ninguém fala, chama Avenida Leste-Oeste, é a mesma coisa da Praça de Alencar. Aí quando a praça foi inaugurada, pronto, aí houve um projeto, uma lei, que transformou, certo, a praça em o nome do escritor. Foi nos 100 anos do Centenário. centenário dele. Daniel, deixa essa foto aqui maior, só para eu fazer aqui uma referência. Sobe só um pouquinho. Esses dizeres estão lá ainda? Arrancaram, arrancaram, e não a constituíram. Esse aqui é o É o Gilberto Câmara. Gilberto Câmara, que é o pai do Cristiano, né? Pai- Do nosso Cristiano Câmara. É, Ele era presidente da CI na época. era. Foi esse movimento, ele encampou todo esse movimento, né? Ele gostava de Gostava, né? construir estátua. Ele era chegado. Devemos um bocado de coisa. E um deles aí é o escultor, não é? Escultor. Humberto Couso, Exatamente. paulista. É. Não sei qual dos dois, deve ser esse Esse é aqui. do meio, do meio. Ah, é o do meio, né? E aí os dizeres, ó, consegue subir, Daniel? Como é que arranca? Não, essa é a foto quando foi inaugurada, entendeu? Eu sei, 1929. Eu tô dizendo, mas não pode arrancar do monumento. Descaracterizar. Aí quando a praça foi. Porque ela teve várias reinaugurações, entendeu? Várias. A partir daí. Várias reformas, né? Reforma também, e reinaugurada, com toda a pompa e tal. A mais recente foi no final do governo do prefeito Roberto Cláudio. Já em 2000 e Acho que foi por aí. por aí, 2020, por aí, Foi né? por aí, certo? Então gastaram 3 milhões de reais, certo? Aí fizeram um piso, né, industrial, não sei o quê, uma fonte, entendeu? Fizeram, embelezaram um bicicletário e tal. E o monumento ao Paraninfo pintaram foi de amarelo, entendeu? Agora, o grande problema também, Isabel, é que os órgãos públicos, certo, ligados ao patrimônio de história, não estão nem aí, certo? Existe departamento de patrimônio na prefeitura, Sim. que tem lá o pessoal, tem arquiteto lá, tem arquiteto, o departamento de patrimônio do Estado, e tem o IFAM, certo? O IFAM está certo, é nível nacional, Federal, né? federal.
Mas numa reforma dessa, sabe, que primeiro deveria, certo? Primeiro orientar, né? Orientar os engenheiros, rapaz, você não pode fazer isso não, você está cometendo um crime contra É, segundo o Descartes Gadeira, um conjunto, sabe, dos mais belos conjuntos da arquitetura de Fortaleza. Olha, se colocou, olha, tem todo, sabe, é toda todo estrutura. bloco, né? É um bloco lindo isso Tudo aí, cara. compõe, muito lindo. E a imagem principal, certo? E não é tombado esse monumento. Aí é que está, certo? Mas também, se for, não está fazendo muita diferença, porque não tem ninguém Ninguém fiscalizando. fiscalizando, não Porque adianta. tem que fiscalizar, né? Estou Era puxando uma o braço aqui obrigação, para a minha sardinha da fiscalização, mas era uma obrigação, no mínimo, né? olha o monumento todo pichado, não só esse, né, aliás, muitos monumentos da nossa cidade, assim, vandalizados. Eu não achei, e que esse me cala fundo, né? Que é. Que é você, a história do Alberto Nepomuceno. Você encontrou a estátua no depósito da Foi sua, você que pegou isso aí, mais tempo, né? faz. Eu não lhe disse na estante que eu sei de toda a sua vida. Pai, esse monumento Que hoje ele é, eu digo é que na cala Secretaria da fundo, Fazenda. porque eu gosto muito, né, do Alberto Que é o Nepomuceno. Tenho seguinte, muito. nessa época, eu estava no jornal O Povo, Hum, etc. E eu fiz uma denúncia, certo? Sobre aquele, o monumento das sereias sim, da fonte dos cavalinhos. da fonte dos cavalinhos, do chafariz, do chafariz dos cavalinhos. Que aquele grupo sofreu muito, sabe? Sofreu muito na cidade, sofreu muito. Tem uma história belíssima. Tudo começou com a fonte das Nereidas lá, A minha chegada o chafariz. à estátua Do Alberto. do Alberto Nepomuceno começou com a minha pesquisa sobre o chafariz, certo? Que eu descobri que o chafariz tinha sido derrubado, o chafariz derrubado, no último, no lugar onde foi colocado ali na avenida da universidade, com a avenida 13 de Maio. O prefeito foi lá e derrubou um picareta. Tem até foto, não sei se tem até foto dos caras derrubando, quebrando. Picareta, Sim, mesmo. quebraram tudo. Quebraram tudo. Tudo. Ficou só os pedacinhos do Que ano isso? 1976, 77, por aí, certo? Aí eu descobri que eles estavam, os restos da escultura, estavam no depósito da antiga Sumov. Sumov é um órgão da prefeitura, certo? E que cuidava da cidade, né? Das ruas e tal. E tinha um depósito lá no Monte Castelo. No Monte Castelo. Mas eu já tinha sido no Monte Castelo há muito tempo, eu estou só fazendo a relação. Sim. Que eu conhecia, quando eu era menino, eu andava muito por lá. Onde era ali, aliás? Eu conheço. Você conhece o Monte Castelo? Conheço, sim. Não tem ali a Centermínio, não tem aquela churrascaria do, 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 do Alicate? Do Alicate. É mais na Famosa. frente. É mais na frente, certo? Em direção ao centro? Não, em direção a Largo Bilac para colar, certo? É uns 3 ou 4 quarteirões. Hoje é um condomínio e tal, fechado, mas nessa época foi até o forno crematório de Fortaleza, certo? Lá, certo? Onde de lixo, né? De lixo, certo? Sim. E depois transformou o forno, foi desativado. E como era um terreno da prefeitura, aí eles transformaram num depósito, certo? Então tudo de peça quebrada e tudo Estava para lá se acabar. Aí quando eu chego lá, aí vejo o Alberto Nepomuceno lá também, jogado também, certo? Jogado também. Nossa Senhora, que loucura! Então, eu peguei, eu fui ver uma coisa. Aí eu fiz uma matéria. Fotografei, denunciei. E a fonte também estava lá toda quebrada. Eu fui lá, está toda quebrada. Eu fiz uma matéria, fiz 2. Uma sobre o Alberto Nepomuceno, contando isso, a história dele. Aquela história que não foi preservada e tal. Quer dizer, a estátua não foi quebrada, não. Simplesmente estava lá jogada, certo? Entendi, mas retiraram ela do local, não sei onde ele estava. Aí depois foi levado para
Secretaria para a Avenida Alberto Você Repouso, faz. onde começa a avenida, né? Foi bem. Exatamente. Então, essa história do chafariz, eu tenho uma história muito longa, certo? Muito longa. Essa foi uma batalha muito intensa que nós tivemos, né? Foi formada uma comissão, né? Zenon Barreto, tiramos Zenon Barreto, eram só Zenon Barreto. Tem até uma foto da comissão. Tá até No livro, né? tá No no livro, livro, é? né? Tá, Zenon Barreto, eu, o Ono Torres, né? Essa comissão foi formada, a prefeitura, de imediato foi uma comissão para restaurar, certo? Para restaurar Fonte. a fonte. Mas só que essa comissão não tinha condições que é um trabalho muito minucioso, um trabalho muito técnico, tinha que contratar sabe, um especialista, que a estátua que foi trazida da Alemanha em 1930, certo? E era um ornamento bonito e tal. E a comissão não tinha condição o Zenon Barreto era um artista plástico, mas ligado, era um escultor, certo? Sim, sim. O Zenon Não era um restaurador. não era um restaurador, certo? Eu sei que a prefeitura contratou. A comissão já tinha saído já da história. Aí contrataram um cara que era especialista em pintar estátua pela cidade. E a reforma dele ele usou gesso, pau e fiz até uma matéria. O cara ficou Botou pé da corda. vida comigo. Hein? Botou corda, Corda. botou gesso e tudo. Aí eu fui lá, entendeu? De novo. Aí eu acompanhei toda a trajetória. Aí essa peça não deu certo, né? Que ele abandonou porque não ia conseguir fazer Reconstituir, não é? A Não. fonte. Aí eu sei que foi levado depois, onde é hoje o Museu da Imagem do Som. Na O, Barra do Estudas. o resto mortal foi para lá, Ai, também foi. ficou Mas lá. já rodou essa Rodou dessa muito, fonte. rodou muito. Depois que ela rodou, ela como ela foi trazida, ela passou por diversos locais de Fortaleza, né? É. É. E Finalmente ela tá, descansou. descansou. É, Onde era o BNB, não era bem, foi? Que hoje é o um prédio, é um prédio da prédio Justiça Federal. Justiça Federal. Aí vou fazer aqui um adendo. A Universidade Federal do Ceará, né? Aí eu tenho que falar assim, sempre que foi que tomou à frente, né? Doutor Paulo Eupídio Menezes Neto, reitor, Que bacana. com a Faculdade de Arquitetura, e o BNB Clube, o BNB Sim. Clube, não, o BNB, instituição, BNB, o bancou, Banco do contratou E salvou. e salvou. Foi. E Então, salvou. eu tenho um pouquinho dessa história também. E por coincidência, esteve aqui a semana passada um arquiteto que ele é restaurador, que ele restaurou agora, em 2020. A última restauração, que é o Fred Barros. Não sei se você conhece. E que tem um episódio aqui no canal só sobre restauro, viu? E é coincidência, né? A gente Legal. falar de novo aí na fonte, e ele contando, gente, assim, as minúcias, né? O trabalho que ele teve. Eu fico emocionada. Aliás, eu tenho que te agradecer pelo que você tem feito aqui pela história. Obrigado. Agradecer duplamente, né? Por você ter vindo conversar comigo e já deixar o convite feito para a gente fazer um outro episódio só para falar do Do Palácio, desse Castelo, né? outro livro. Certo. Tá certo? Gente, curtam esse vídeo. Se puder, se tiver gostado. Se não gostou, mande aí para fazer raiva para os inimigos. Curta o canal. E até a próxima.